Ok. Muito bem. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta sessão sobre o programa Adaptar, que a Nerlei está a fazer e com todo o gosto em colaboração com o IAPMEI. O meu nome é Henrique Carvalho, estou como diretor executivo da Nerlei desde o início do ano. Registro com elevado agrado o interesse que a sessão despertou. Temos mais de 70 participantes inscritos, que mostra a relevância e a importância deste tema e a capacidade que a Nerlei tem de chegar às empresas e chegar às pessoas para este tipo de ações. Obrigado pela presença de todos e acho que vai ser uma sessão útil e interessante. Como sabem, foi publicado no dia 14 de maio o Decreto-Lei 20/G/2020, que estabelece o sistema de incentivos à segurança nas micro, pequenas e médias empresas, no contexto de Covid-19. Essencialmente, esses incentivos visam apoiar a capacidade das empresas na sua adaptação a esta nova realidade, adaptando os seus estabelecimentos, os seus métodos de organização de trabalho, a relação com os seus clientes e com os seus fornecedores, e o programa visa dar um sinal muito importante para haver uma retoma das atividades económicas, no sentido de minorar os custos acrescidos que os múltiplos estabelecimentos enfrentam para o seu funcionamento e, para além desses custos, também dar um sinal de que é muito importante voltar às atividades económicas, que a economia se recomponha e que possamos entrar numa fase diferente daquela que temos vivido. São apoios muito importantes para as pequenas empresas e para as microempresas, e é isso que nos traz aqui hoje, com esta boa colaboração com o IAPMEI. Vamos ter connosco a Patrícia Sousa, que nos vai elucidar sobre aquilo que está publicado neste momento, qual é o estado atual da execução, digamos, do programa, com dados muito atuais. E no fim de uma apresentação que demorará, penso que 20 e poucos minutos, devemos ter um período de perguntas e respostas que eu peço que coloquem aí no chat e depois farei o favor de ir fazendo aqui algumas dessas questões à Patrícia, que nos pode ajudar nos esclarecimentos necessários. Como sempre, e finalizo a minha parte, a Nerlei estará obviamente disponível para responder a outras quaisquer questões que possam surgir, apoiamos naquilo que for adequado e essencialmente os nossos associados, e estaremos ao dispor de todos para podermos passar aqui para uma fase diferente das atividades e deste período de retoma económica, que esperemos que seja um bocadinho menos difícil do que aquilo que aparentemente e efetivamente as situações são difíceis, mas com equilíbrio e com algum planeamento é possível minorar alguns dos efeitos. Por isso vou passar a palavra à Patrícia, a quem desde já agradeço novamente, a ela e ao IAPMEI esta colaboração, e desejo uma boa sessão a todos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer à Nerlei, na pessoa do Dr. Henrique, por ter aceito o nosso desafio tão em cima da hora de realizar este webinar. O objetivo desta sessão é divulgar o programa Adaptar e também o IAPMEI estar disponível para as questões que tenham sobre o mesmo programa. Eu vou fazer uma pequena apresentação sobre as duas medidas do programa Adaptar, uma medida específica para microempresas e uma outra medida para PMEs, micro, pequenas e médias empresas. Até à data, até hoje de manhã, já tínhamos mais de 4.000 candidaturas ao programa das microempresas, mais 150 candidaturas ao programa das PMEs. Pronto, isto neste momento,
Cada uma das medidas tem uma dotação orçamental de 50 milhões de euros, sendo que se todas as candidaturas que forem apresentadas apresentarem como despesa elegível o valor máximo possível. No caso das micro, será possível apoiar 10.000 empresas e das PME 1.250 empresas, sendo que o usual é que nem todos os projetos apresentem valores de despesa elegível máximo. Com isto eu vou passar a minha apresentação. Só um momento. Penso que... Só para confirmar se conseguem visualizar a minha apresentação, penso que esteja disponível. Tem o meu endereço eletrónico, por caso de alguma questão, que depois possa vir a surgir, podem sempre enviar-me um e-mail. Como eu referi, este novo sistema adaptar, este novo programa que foi criado com o objetivo de as empresas se adaptarem às recomendações da Direção-Geral de Saúde e para que as empresas possam voltar à sua atividade normal. Este programa foi dividido em duas medidas. Uma específica para microempresas, que é o Adaptar Microempresas, que são empresas que empregam menos de 10 pessoas e cujo volume de negócios ou o valor do balanço total não exceda os 2 milhões de euros. Esta avaliação de microempresas é com base no ano de 2019, à exceção do caso de empresas constituídas este ano, que o número de trabalhadores terá por base a última declaração mensal entregue à Segurança Social. Uma outra medida é o adaptar PMEs, e aí são enquadráveis todas as PMEs, micro, pequenas e médias empresas. Por PME entende-se empresas que empregam menos de 250 pessoas e cujo volume de negócios não exceda os 50 milhões e o valor do balanço não exceda os 43 milhões de euros. Na medida a adaptar PME, é um dos critérios de exigência que a empresa tenha o certificado PME. Okay. No caso das microempresas isso não acontece, no caso das PMEs é obrigatório que tenham um certificado PME atualizado e válido. O recomendável era que tivessem certificado antes da abertura do concurso. Ainda não o tendo feito, podem o fazer através do nosso site. Não tem custos para a empresa e é um processo relativamente simples, feito na hora, não tem que esperar por uma validação pelo IAPMEI. A empresa carrega os dados e obtém o certificado automaticamente. Relativamente ao programa, como eu já disse, o objetivo é a adaptação dos seus estabelecimentos, métodos de organização, de trabalho e de relacionamento com clientes, fornecedores, também adaptar-se às novas condições de distanciamento físico no contexto desta nova pandemia, garantindo que há o cumprimento das normas estabelecidas e recomendadas, neste caso pela DGS, e que com a implementação destas medidas haja um mínimo de impacto da pandemia na saúde pública. Este programa é aplicado em todo o território continental. Só é permitida apenas uma candidatura por empresa, ou seja, as microempresas têm enquadramento no programa micro e no programa PME, mas terão que escolher em qual dos concursos querem aceder. Para se poderem candidatar, a empresa tem de estar legalmente constituída a 1 de março de 2020. Deverá ter contabilidade organizada, ou seja, os empresários em nome individual poderão candidatar-se a esta medida desde que tenham contabilidade organizada. As empresas deverão ter uma situação
regularizada junto da Autoridade Tributária e da Segurança Social e submeter as suas candidaturas através do balcão 2020. Os pedidos de pagamento, pois também serão submetidos através do balcão. Dar somente aqui uma nota, que no caso do programa Adaptar Microempresas, ele é financiado pelos reembolsos do CREN, do antigo quadro comunitário. No caso do Adaptar PME, ele é financiado pelo Portugal 2020, daí eu depois quando for explicar cada uma das medidas, eles depois terem condições de acesso diferentes e poderão ter algumas regras diferentes. A nível de âmbito setorial, este programa está disponível para todas as empresas, são elegíveis todos os CAIs, à exceção do setor da pesca e da agricultura, produção agrícola primária e florestas, transformação e comercialização de produtos agrícolas, produtos florestais e depois também estão excluídos os setores da área financeira e de seguros, defesa, lotarias e outros jogos de aposta. A empresa, para se poder candidatar a estes sistemas de incentivos, deverá ter como atividade principal um CAI enquadrável. Se o CAI principal for um destes CAIs que eu disse que estão excluídos, a candidatura não é aceita. Somente é considerável o CAI principal da empresa e que o mesmo esteja registado aqui na plataforma do SICAI. Relativamente à medida de adaptar microempresas, as empresas deverão apresentar um projeto de valor mínimo de investimento de 500 mil euros e valor máximo de 5 mil euros de despesas elegíveis. Essas mesmas despesas podem ser desde equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas, viseiras, por um período máximo de 6 meses. Também é considerado despesa elegível equipamentos de higienização, dispensa automática de desinfetantes, também aqui para um período máximo de 6 meses. Também é possível incluir como despesa a contratação de serviços de desinfecção de instalações, também aqui por um máximo de 6 meses. Também a aquisição de dispositivos de pagamento automático, como o contactless, os custos iniciais de domiciliação de aplicações, ou seja, a empresa entrar em novas plataformas para comercialização dos seus produtos, também a divulgação dos seus serviços, também poderá ser aqui enquadrável a criação de um website com uma nova forma de comercialização dos seus produtos, por forma a evitar que os clientes se desloquem às suas instalações físicas. Ainda apoiado neste programa a reorganização e adaptação de locais de trabalho e layout de espaços, nomeadamente com a instalação de portas automáticas, solução de iluminação por sensores, dispensadores por sensor nas casas de banho, criação de áreas de contingência, também áreas de isolamento físico, no caso da proteção ou de venda ou de prestação de serviços com a instalação de divisórias entre equipamentos, secretárias, balcões de atendimento. Também é apoiado os dispositivos de controlo e distanciamento físico, os custos de aquisição e colocação de informação e orientação aos colaboradores e ao público, e ainda com as despesas com contabilista certificado ou ROC para a certificação das despesas do projeto. O formulário de candidatura deste programa do Microempresas é um formulário muito simples, onde na primeira página a empresa somente tem que fazer uma pequena descrição da sua atividade e daquilo que pretende fazer e depois listar os investimentos que pretende realizar.
esses investimentos deverão ser mencionados no mapa de investimentos, que depois estão organizados por rúbricas. Aqui, como eu referi, por exemplo, a aquisição de máscaras, de viseiras, pode acontecer a empresa não adquirir esses equipamentos de uma só vez, numa fase inicial, pode adquirir por fases. No entanto, deixo já aqui este alerta, o formulário só permite indicar uma data de aquisição, mas a empresa pode sempre adquirir por fases estes equipamentos, ou até mesmo as despesas com a desinfecção do próprio espaço. Despesas não elegíveis neste programa são os trabalhos da empresa para ela própria, aquisição de bens em estado de uso e o IVA, se for recuperável. Não pode ser incluído no projeto, ou seja, quando for o preenchimento do mapa de investimentos, deverá ser retirado o valor do IVA se este for recuperável. Se não for recuperável, já é possível incluir. Estes projetos deverão ter uma duração máxima de 6 meses, a concluir até ao final do ano. Aqui está referido que a data limite é 31/12/2020, no entanto, os projetos têm que ser concluídos até finais de novembro, para que depois a sua conclusão seja feita até ao final do ano, com a apresentação do pedido de pagamento final. O início desta medida, nomeadamente das micros, o início das despesas poderá ser 18 de março. À exceção daquilo que acontece em muitos sistemas de incentivos, em que as despesas só são aceitas após a apresentação de candidatura, no caso das micros é aceite despesas após 18 de março, e a data de início do projeto é a data da notificação da decisão e não 18 de março, se a empresa identificar despesas a partir dessa data. Estamos a falar de um apoio de 80% a um incentivo não reembolsável, ou seja, ao designado fundo perdido, em que é atribuída à empresa, na fase inicial, com a aprovação do projeto, 50% deste valor, ou seja, com um projeto aprovado, a empresa recebe logo 40% do valor, 40% do incentivo. As candidaturas e os pedidos de pagamento, como eu referi atrás, são feitos através do Balcão 2020. No caso desta medida do adotar microempresas, estamos a falar de uma validação prévia à candidatura com mecanismos eletrónicos. É um processo automatizado, onde se vai validar se a empresa cumpre ou não os requisitos, nomeadamente se é uma microempresa, se o CAI de atividade está enquadrável, os valores mínimos e máximos de despesa elegível. Como tal, vai ser uma avaliação simplificada e automatizada. Os organismos intermédios que vão analisar e acompanhar estas medidas serão o IAPMEI e o Turismo de Portugal. Com o Turismo de Portugal ficarão os setores de atividade do turismo que estão identificados no aviso de concurso, e a comunicação da decisão terá que ser feita em 10 dias úteis às empresas. A empresa, depois, por sua vez, após lhe ser comunicada a decisão, tem 15 dias úteis para aceitar essa mesma decisão. Chamo a atenção que, no caso desta medida, após este prazo, não é possível haver uma suspensão ou prorrogação dos 15 dias úteis. Como eu referi, a nível de pagamentos, 50% de adiantamento é feito com a validação do termo de aceitação, ou seja, a empresa é-lhe comunicado se o projeto é aprovado, há a validação do termo de aceitação e a empresa recebe 50% dos 80% do incentivo, e depois haverá lugar a mais um único pedido de pagamento, que é um pedido de pagamento final, apresentado no máximo 30 dias após a data de conclusão do projeto. O incentivo final será apurado com base em declaração de despesa de investimento elegível
subscrita pela empresa e confirmada por contabilista certificado ou ROC. Aqui o que acontece neste pedido de pagamento final é que pode haver ajustamentos, no caso das despesas elegíveis, dos investimentos da empresa. Pode acontecer a empresa realizar mais ou menos investimentos do que aquilo que estava previsto, ou haver aqui alguma variação dos valores que tinha previsto em candidatura, daí depois no final ser apurado o seu incentivo final. Chamo também a atenção, o mesmo acontece no microempresas como no PME, que a empresa, se realizar mais investimento do que aquele que está previsto em candidatura, não vai haver lugar aqui a um reforço do incentivo, porque ele é contratualizado logo no início e vai ser afeto aquele valor de incentivo à empresa e depois não é possível fazer um reforço, mesmo que a empresa realize mais investimento. Daí o aconselhável é a empresa analisar muito bem os seus investimentos e perceber aquilo que pretende fazer. Também com estes programas, a empresa não tem que fazer uploads ou anexar orçamentos, faturas pro forma, poderá tê-los consigo e poderá ser uma base até do suporte à empresa para validar os valores que estavam previstos em candidatura. Estes projetos estão sempre sujeitos a um acompanhamento e controle. Este acompanhamento e controlo, ou controle e auditoria, visa assegurar que os recursos financeiros são utilizados de acordo com os seus objetivos, ou seja, que a empresa realizou os investimentos de acordo com aquilo que se propôs, e são da responsabilidade da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, da Autoridade de Gestão do Programa Operacional de Competitividade Internacional e dos dois organismos intermédios que analisam e acompanham estes projetos, que é o IAPMA e o Turismo do Portugal. Este controle e auditorias é sempre feito por amostragem. Como eu referi também no início, este programa tem uma dotação de 50 milhões de euros, tem um prazo para conclusão, para encerramento dos concursos, que é até o final do ano, mas poderá encerrar mais cedo por suspensão ou cancelamento de recepção de candidaturas em função da dotação orçamental vir a ser esgotada. Isto porque estes programas não vai haver uma avaliação, digamos assim, do mérito, no caso das microempresas, do mérito, e não vamos esperar para analisar todas as candidaturas e depois comunicar às empresas se o projeto foi aprovado ou não e atribuição dessa dotação pela empresa que teve melhor pontuação na avaliação do projeto, mas sim é a atribuição de um apoio consoante as candidaturas vão dando entrada e vão sendo analisadas. O que poderá vir a acontecer é que, após entrar um determinado número de candidaturas, analisadas, elas sendo aprovadas e ficando afeto a determinado valor da dotação orçamental, pode dar lugar a cancelamento dos concursos, porque já não existe dotação para novas candidaturas. No caso agora do adaptar PME, vamos ver que há aqui algumas pequenas variações, até porque o adaptar PME segue um pouco a base dos sistemas de incentivos do âmbito do Portugal 2020, nomeadamente o adaptar PME é enquadrável no sistema de incentivos à qualificação dos sistemas de incentivos às empresas no âmbito do Portugal 2020. Estes projetos deverão ter um valor mínimo elegível de 5 mil euros e um máximo de 40 mil euros. Aqui podem ser enquadráveis como investimentos
custos com reorganização e adaptação dos locais de trabalho ou alterações de layout, que permitem implementar as orientações e boas práticas das autoridades competentes no contexto desta doença. Também enquadrável a aquisição e instalação de equipamentos e higienização, dispositivos de pagamento automático, aquisição e instalação de outros dispositivos de controle e distanciamento físico, aquisição e colocação de informação e orientação aos colaboradores e ao público. Também a contratação de serviços de desinfecção das instalações, aquisição de serviços de consultoria especializada, neste caso para redesenho do layout das instalações e para a elaboração de planos de contingência empresarial e manuais de boas práticas. Também enquadrável a aquisição de serviços de consultadoria especializada para a adaptação de modelos de negócio a novos desafios à empresa, custos iniciais associados à domiciliação de aplicações e ainda despesas com contabilista certificado ou ROC. Não são elegíveis igualmente os trabalhos da empresa para ela própria, aquisição de bens em estado de uso e IVA recuperável. Ao contrário do programa das microempresas, o início da elegibilidade das despesas é após a apresentação da candidatura. Também tem uma duração máxima de execução de 6 meses, a contar da data da notificação da decisão. E aqui falamos de um apoio de 50%, o incentivo não reembolsável de 50%. O processo funciona através do Balcão 2020, tanto a candidatura como os pedidos de pagamento. A avaliação também é feita pelo IAPMEI e pelo Turismo de Portugal, ou seja, tanto a análise como o acompanhamento dos projetos. Que a diferença é que após a avaliação por parte dos organismos intermédios, há sempre uma decisão pelas autoridades de gestão do Portugal 2020. E com isto, o conjunto, a decisão em conjunto dos organismos deverá ser comunicada num prazo de 10 dias úteis. 17 dias úteis para o IAPMEI e o Turismo de Portugal e depois 3 dias úteis para as autoridades de gestão. E aqui já existe um prazo de aceitação mais alargado por parte das empresas, poderá ir até 30 dias úteis. E o pagamento, como no caso das microempresas, é feito um adiantamento de 50% do valor com validação do termo de aceitação e depois o restante do valor de incentivo com um pedido de pagamento final apresentado num período máximo de 30 dias após a conclusão do projeto. O programa Adaptar PME está enquadrado legalmente no ESI, no Sistema de Incentivos do Portugal 2020, definidos no RG dos FEIs e no RECI, que é a recomendação sobre estes sistemas de incentivos. O formulário de candidatura do Adaptar PME é um bocadinho diferente das micros. A empresa terá que justificar os investimentos que vai realizar, está sujeita à avaliação de mérito, apesar daqui o apoio ser atribuído consoante a entrada das candidaturas, está sujeita a uma grelha de avaliação, são 4 parâmetros. Os 3 últimos, devido ao tipo de programa e aos investimentos que aqui também são aplicados, a empresa tem sempre uma pontuação de 5. Relativamente ao primeiro critério, que está relacionado com a qualidade do projeto e com o tipo de investimentos que a empresa vai realizar, pode ter uma variação entre 3 a 5 pontos. No entanto, o apoio é concedido consoante a entrada de candidaturas. A dotação para este concurso também é de 50 milhões e que depois existe uma distribuição consoante os programas operacionais e estamos a falar de territórios do interior,
ou outros territórios. No caso, o Programa Operacional do Centro tem uma dotação orçamental de 10 milhões, 7 milhões para outros territórios e 3 milhões para territórios do interior. No entanto, poderão haver empresas do centro que tenham enquadramento no Programa Operacional de Competitividade Internacional, o POCI, nomeadamente os projetos das médias empresas. E agradeço o tempo que prestaram à minha apresentação e agora estou disponível para perguntas, dúvidas, algum ponto da apresentação que não fui clara. Estou disponível para as questões que tenham. Obrigado, Patrícia. Muito obrigado pela apresentação. Aquilo que eu proponho, como disse ao início, era que quem tiver aqui algumas questões que façam favor de colocar aqui no chat, e eu vou passar já às questões que nos estão a ser colocadas, endereçando-as à Patrícia. Temos aqui uma primeira questão, que é um empresário em nome independente que tem contabilidade organizada, e que não tem CAI, mas sim o código do IRS, do CIRS. Okay. Pode apresentar o CAI equivalente? Sim. Pode? Sim. Ok. Pode. Desde que seja um dos CAIs elegíveis, pode apresentar o equivalente. Depois, em auditoria, pode-lhe ser pedido que comprove essa situação. Muito bem. Okay. Obrigado. Uma outra questão é que está a ser solicitada no formulário de candidatura a IES de 2019, que em alguns casos de algumas empresas ainda não estão aprovadas e não estão submetidas. Que dados é que se devem colocar? É aceitável colocar o 2018? Sim. O formulário do programa PME solicita os elementos económico-financeiros de 2017, 18 e 19. Aqui o aconselhável é que coloquem os elementos económico-financeiros do ano de 2019, mesmo que provisórios, até porque com a prorrogação de prazos por parte das finanças, as empresas ainda não estão obrigadas ao encerramento neste caso de encerramento de contas. E depois, em caso de auditoria, demonstrar a IES do ano de 2019. Se as empresas quiserem, como têm espaços de escrita no formulário, podem dar nota dessa situação. Okay. No caso também das micros, que é pedido que coloquem os elementos de 2019, é a mesma situação. Não têm contas fechadas, colocam dados provisórios, depois em auditoria, até para confirmar que a empresa é uma micro e tem enquadramento naquele sistema de incentivos, é pedida a IES à empresa para validar esses mesmos dados. Muito bem, penso que ficou esclarecido. Se houver alguma necessidade de algum aspecto adicional, agradeço à pessoa. Muito bem. Temos uma questão também do Paulo Reis Silva, que pergunta se uma associação se pode candidatar. Isto é uma resposta um bocadinho ténue. Assim, no caso do programa Adaptar PME, só se poderá vir a candidatar se a associação tiver um certificado PME. Não tendo esse certificado, não pode ir ao programa PME, só poderá ir ao programa das micro se tiver menos de 10 trabalhadores. Efetivamente, a legislação, na sua definição de empresa, tem também as associações. O que elas deverão demonstrar é que têm uma atividade empresarial e que têm aqui alguma prestação de serviços ou comercialização de produtos e que podem aqui ter alguma concorrência no mercado. Okay? À partida, assumimos
sempre que não. No entanto, a empresa, para além do CAI, porque o CAI da associação não está excluído, no entanto, a empresa tendo outros CAIs de atividade e demonstrar que tem essa atividade empresarial, pode candidatar-se, sendo que depois em auditoria pode ser solicitado que comprove essa situação. Muito bem, obrigado. Há aqui um colega técnico e contabilista certificado que pergunta qual é o limite das despesas para aquela despesa dos técnicos oficiais de contas no projeto. Não está previsto o limite de despesa, sendo que poderá haver aqui depois algumas limitações se forem apresentados valores muito elevados, que o que é considerado é como as restantes despesas, é que sejam adquiridas em condições de mercado, mas o próprio aviso e a legislação não têm limites quanto a esse tipo de despesas. Ok, muito bem. Também ainda sobre a questão das empresas de contabilidade, uma questão relevante também é se é possível a imputação de algum valor ao próprio projeto, no caso de ser uma empresa de contabilidade a apresentar o projeto. Se, digamos, a componente das suas próprias certificação de despesas, se é elegível ou não. Eu tenho que validar essa situação. Se calhar é melhor pedir ajuda a um colega. Sim, o que eu pedia, se depois pudessem dar o contacto da pessoa que colocou a questão para validar superiormente, porque não é um tema de resposta simples, fácil, porque numa primeira fase a empresa não pode incluir como despesas trabalhos para a própria empresa. No entanto, eu deduzo que sim, uma empresa de contabilidade, se candidatar e contratar esse serviço de contabilidade a um contabilista certificado que não da empresa, aqui não, como é fora da empresa, não tenho aqui muitas dúvidas. Dentro da própria empresa, já sim, mas eu posso validar superiormente, até com validação superior do IAPMEI ou até mesmo das autoridades de gestão do próprio Compete. Ok, muito obrigado. Também uma questão que se pergunta se é possível fazer alterações às candidaturas enviadas. Eu assumo que não, estando submetida, não é possível fazer essa alteração. Também dou nota que este programa, o que está estabelecido é que se a empresa queira anular uma candidatura que já submeteu para apresentar uma nova, depois não é possível apresentar uma nova, mesmo fazendo desistência da anterior. Ok, relevante. Ok, é importante. Mas não é possível fazer essas alterações como nos programas anteriores, em que a empresa poderia desistir e submeter um novo formulário de candidatura. Neste caso, eu penso que não seja possível por causa dessa situação. Muito bem. Uma outra questão é se uma empresa com resultado negativo em 2019 é enquadrável. Uma empresa com 2 anos de atividade, eu julgo que sim. Não? Qual dos mecanismos? Aqui pode haver... Pois, aqui temos que perguntar sim, e agradeço dos micros ou das PMEs. Que se nos puder indicar se é... À partida, sim, sendo que as PMEs têm mais alguns critérios, nomeadamente empresas que estejam em situação de dificuldade não se podem candidatar. Mas em princípio não há problema, mas se puderem dizer qual dos mecanismos... Há aqui uma indicação adicional, que é uma empresa que, pelo seu início normal de atividade, está numa fase de investimentos. Portanto, este resultado negativo de 2019 é um resultado, digamos, não é aqui claro na pergunta, mas em princípio é dentro do estimado ou dentro do esperado. Não tendo capitais próprios negativos, pelo menos há 3 anos, não há aqui, digamos, impedimento. Ok.
Muito bem. Uma questão do Luís Silveirinha, que questiona se as empresas com regime simplificado se podem, digamos, habilitar-se e concorrer aqui ao programa das microempresas. Aqui empresas, deduzo que sejam empresários em nome individual. Pois, sem contabilidade organizada não pode, não é? Sim, sem contabilidade organizada não é possível aceder quer ao micro, quer aos PMEs. Exato, isso parece claro. A questão do Jorge Silva, que pergunta se fazer um upgrade do sistema de ponto para reconhecimento facial em vez do sistema de ponto para impressão digital, se é elegível no caso de uma PME ou também no caso de uma microempresa. Sim. Sim, no âmbito do Covid, até para uma das recomendações da própria Direção-Geral de Saúde, que não haja aqui contacto e utilização pelos trabalhadores do mesmo tipo de equipamento. E há uma forma de reconhecimento sem que haja interação entre os trabalhadores. Ok. Aqui a colega Manuela Graça, que tem uma questão interessante. Sim. E pode ser o caso de algumas empresas, que é uma empresa que é considerada micro em 2018 e em 2019 já não encaixa nesse perfil. E ela indica aqui que a lei diz que só 2 anos consecutivos após o estatuto é que muda, se é possível candidatar-se como micro. Ok, no caso do programa micro não é necessário certificação PME. Okay? A definição de micro tem por base os dados, neste caso é uma empresa já existente, os dados económico-financeiros do ano de 2019, ou seja, não tem por base a certificação PME. A certificação PME só será utilizada no caso do programa PME. Ou seja, neste caso, eu não sei aqui depois os elementos da empresa, tanto que através da certificação PME, para além dos elementos económico-financeiros, essa certificação também tem por base os próprios relacionamentos dos sócios e das participações da empresa noutras empresas e no programa micro o que valida a classificação de micro é somente os postos de trabalho, volume de negócios e, digamos assim, o balanço. Ok. Uma outra questão que se prende com as PMEs, se é necessário justificar os investimentos e se essa justificação é feita no ato da candidatura ou posteriormente. Eu penso que pela explicação da Patrícia ficou claro que só será depois, quando efetivamente o investimento for realizado, é isso? Sim. Na candidatura tem sempre um espaço para descrever os investimentos que vão realizar e tem sempre que justificar esses investimentos. No entanto, não tem que fazer nenhum upload ou anexar orçamentos ou faturas pro forma. Podem sim vir a ser solicitado em auditoria. O que é aconselhável é que a empresa tenha esses documentos, criam um dossiê digital ou físico com esses documentos, para o caso de ser solicitado que possa apresentar. Muito bem. Uma questão que tem a ver com um aspecto que diz respeito a um conjunto de despesas elegíveis que tem a ver com a adaptação, digamos, de negócio e da maneira de fazer as atividades, que tem a ver aqui com uma microempresa que pretende remodelar o seu website com uma nova imagem, novas ferramentas de comunicação com clientes, nomeadamente o CRM, e implementação de ferramentas de comunicação em mercados digitais, como o SEO e o Ads, e pretende contratar um consultor que trata do desenvolvimento desse projeto, se este tipo de despesa é elegível ou não. Ok. Sim, tudo o que seja aquisição de softwares ou ferramentas de gestão não são aceitos. Aqui o que poderá ser aceito as a service, não? Sim, ou seja, remodelação do website para poder comercializar ou prestar os seus serviços sem ser de forma presencial ou adquirir ou
adquirir espaços em outros websites para publicidade e também aceito, por exemplo, a domiciliação em algumas aplicações. Vulga publicidade, por exemplo, no caso da restauração, as empresas que queiram fazer a domiciliação, por exemplo, na Uber Eats, para fazerem publicidade do seu espaço, isso sim é aceito. Tudo o que seja softwares de apoio à gestão não é elegível. Mas, por exemplo, especificando aqui a questão da remodelação do website para estar mais preparado para uma perspectiva digital, isso aí já é possível, não é? Sim. Ok. Muito bem. Aqui uma questão de Alvaiazer, se relativamente à certificação de PMEs, no aviso, percebo que é obrigatório, mas nas questões disponíveis fica-se com a ideia que não é, por isso é ou não é obrigatório o certificado de PME? O certificado de PME é obrigatório no programa Adaptar PME. PME, ok. No programa Adaptar Micros não é necessário certificação PME. Ok. Essa confirmação, pergunto eu agora, é feita posteriormente pela natureza dos elementos da empresa, é isso? Sim, no caso das micro. Sim. Ok. Uma questão aqui do Michael Neves, se as câmaras térmicas são consideradas despesas elegíveis? Aqui eu deduzo que estamos a falar de câmaras, se calhar para a área alimentar ou que sejam da própria atividade da empresa. Fotográficas ou de vídeo que façam alguma medição automática de temperatura, permite que seja ok, sim, erro meu, interpretação, sim. Se for para validação da temperatura até dos próprios funcionários, é considerado elegível. Okay. Ou dos clientes, ou dos clientes, ou também aqui relacionamentos com fornecedores que vão à empresa. Sim, é uma forma de controlo dos trabalhadores à própria empresa, ou dos clientes à própria empresa. Sim, aqui não estou nesse papel, mas aqui sugeria que houvesse uma explicação, não é, do que é que se pretende com o equipamento, mais do que uma mera lista do que é esse equipamento. No caso de uma pequena empresa, qual é o prazo para concorrer? Ou seja, até quando é que é suposto estes avisos estarem abertos? Ou se é sem prazo? Sim, eles têm eles encerram até o final do ano. O aconselhável é que, como o apoio é concedido consoante a apresentação das candidaturas, vai havendo uma utilização da dotação orçamental, ou seja, o aconselhável é que tentem apresentar a candidatura o mais breve possível dentro do expectável, daquilo que tenham a preparar para a apresentação de candidatura, porque quando houver um número de candidaturas que faça esgotar a dotação orçamental, o concurso é encerrado. Muito bem. Aqui, novamente, o Michael Neves pergunta se os serviços de desinfecção têm um mínimo de periodicidade, ou seja, se pode ser feita semanalmente. Eu penso que sim, até ao limite de novembro, não é? Sim, o período máximo são os 6 meses e só poderá fazer a contratação desse serviço para esse período de 6 meses. Não existe um período mínimo, digamos assim, para esse tipo de serviço. Ok. Uma outra questão que se prende, se a empresa, digamos, fizer os investimentos ou gastar as verbas que tem prevista no seu projeto antes do fim, antes de novembro, se pode pedir antecipadamente o reembolso dessas despesas? Pode. Aquele é o período, o que está estipulado de dezembro como o período máximo em que a empresa tem um projeto de 6 meses até novembro e depois tem o mês de dezembro para apresentar o pedido de pagamento final. Se concluir anteriormente, pode apresentar o pedido de pagamento final. Ok. Aquela questão que colocámos há um bocadinho, se uma empresa com resultado negativo
se era ou não era enquadrável. Temos a indicação adicional de que, neste caso, seria uma microempresa. Em princípio, e a questão mantém-se se é enquadrável ou não. De uma microempresa? É de uma microempresa. Então não há problema. Ok, muito bem. Havia, a Patrícia há bocadinho estava com um bocadinho de dúvida no caso da PME. PME. Das PMEs, porque as PMEs estão ao abrigo do RECI, que é a legislação do Portugal 2020, e com isso as empresas não podem ter determinadas situações, ou seja, estar em situação difícil, capitais próprios negativos ou estar em processo de PER. Okay? Tem aqui umas regras um bocadinho diferentes, daí eu perguntar se era micro PMEs. Portanto, no caso das micro é mais evidente que essa validação não existirá. Ok. Podem pedir a IES para validar que a empresa não está, digamos assim, em falência técnica, certo, não é? Mas é um pouco diferente. Uma questão adicional é se é necessária a apresentação posterior de proformas ou orçamentos, ou se existe algum mínimo de consulta ao mercado. Penso que não, é só o documento de despesa, não é? Sim, podem ter orçamentos, faturas pro forma, se quiserem suportar os valores de candidatura, não têm que contactar um mínimo, por exemplo, de 3 fornecedores para escolher o que presta o melhor serviço, é o que acharem que é adequado para a empresa, sendo expectável os valores de mercado, que não apresente valores muito diferentes daquilo que existe. Uma questão dentro da mesma ideia é se nos pedidos de reembolso se é ou não necessário enviar cópia das faturas, recibos e das formas de pagamento, sim? Sim. Ok, os pedidos de pagamento, a empresa depois terá que comprovar, porque recebe logo no início um adiantamento de 50% e tem que comprovar que, para além de ter executado o investimento, que fez o pagamento desse mesmo investimento aos seus fornecedores, e aí, depois aí comprovativos de pagamentos, preferencialmente através de transferência bancária. O pagamento em numerário só é possível até 250 euros. Pronto. Ok, obrigado. Uma questão ainda sobre a questão das associações e IPSS, perguntar aqui é se uma IPSS pode candidatar. Uma IPSS é uma associação, em princípio, sim. também, não é? Sim, no caso, foi como eu disse há pouco, no caso das PMEs não tendo certificado PME, fica excluído, porque o certificado PME exige que sejam identificados todos os sócios e torna-se muitas vezes difícil para estas entidades fazer essa recolha. No caso das micros, se tiverem menos de 10 trabalhadores, como não há exigência da certificação, poderá ser mais simples. No entanto, terão é que comprovar que, para além da atividade principal que está de associação, tenham outra atividade empresarial, que haja uma prestação de serviços, comercialização de produtos, ou seja, encaixar na definição de empresa, que é o artigo 4 da legislação, porque depois aí fica do lado da empresa demonstrar que cumpre com aquele critério. Obrigado. Vou juntar aqui a questão do Wilson Capitão, e bem-vindo, e também do Jorge Silva, que tem a ver com a contratação de serviços relacionados com a digitalização, nomeadamente a questão da utilização de plataformas eletrónicas como ferramentas de CRM, e também plataformas do tipo Teams ou Skype durante os 6 meses, se é possível tornar elegível ou considerar elegível este tipo de despesas. Sim, o CRM não, porque é uma ferramenta de gestão. Ok? E o que está previsto é que tudo o que seja software e hardware para teletrabalho, o que aqui eu posso incluir, por exemplo, o Teams, o Zooms, vão ser consideradas despesas não elegíveis.
Ok. Ok. É importante, Pronto, porque aqui vamos cair sempre em despesas muito relacionadas com o teletrabalho. Estas plataformas são utilizadas em teletrabalho e depois são consideradas não elegíveis. Pergunta-se também se os pagamentos das despesas elegíveis têm que ser feitos exclusivamente através de conta bancária indicada na candidatura ou de outra maneira. Preferencialmente, sim, a empresa deverá ter uma conta afeta ao projeto, que os movimentos passem por aquela conta e, como eu referi, os pagamentos, para além de pagamento através de transferência bancária, digamos assim, pode ser feita em numerário, desde que num valor máximo de 250 euros. Se for em valor superior a 250 euros, depois não é aceito. Ok. Pergunto eu, só para ser específico, na candidatura é necessário indicar uma conta bancária da empresa, é isso? Sim, o formulário de candidatura tem uma área para a empresa identificar o seu IBAN, até para receber logo também o valor de incentivo e pode associar logo essa conta ao projeto para quando nos submete os pedidos de pagamento com as faturas, recibos, também ter ali pode ser a mesma conta para fazer prova da entrada de incentivo e os pagamentos aos fornecedores. Muito bem. Temos ainda uma outra questão que tem a ver com a questão das associações que penso que já respondemos. A questão da contabilidade não organizada, a Patrícia também já disse e reforçou que não é possível entidades sem contabilidade organizada candidatarem-se a estes apoios. Retomo, só porque está outra vez perguntado, peço à Patrícia a paciência de tentar responder novamente, que tem a ver com a certificação das PMEs, se é obrigatória ou não é obrigatória. Ok. É obrigatório no programa Adaptar PME, não é obrigatório no programa Micro. A validação da definição de microempresa no programa Micro tem por base o número de trabalhadores, o volume de negócios e o valor do balanço do ano de 2019 e não a certificação PME. Ok, muito bem. Penso que estamos também a terminar aqui a nossa sessão. Julgo que respondemos às questões que nos foram sendo colocadas. Agradeço novamente à Patrícia esta ótima ajuda, penso que correu extremamente bem e ficou bastante claro aqui a possibilidade de recorrer a estes apoios por parte das micro e das pequenas e médias empresas. Agradecendo novamente a colaboração aqui com a Nerley por parte do IAPMEI e desejar uma boa tarde. Obrigada, também agradeço aqui a ter partilhado este bocado de tarde com vocês. Acho que foi uma sessão interessante até do ponto de vista das questões, esclarecer aqui algumas dúvidas. Há aqui muitas dúvidas sobre certificação, que é sempre assim, às vezes o nosso calcanhar de Aquiles. Mas também, de qualquer forma, eu disponibilizei o meu endereço eletrónico, qualquer dúvida que tenham, poderão mandar-me um e-mail ou então podem utilizar até através dos nossos contactos telefónicos. Sim, e aqui através da Nerley também disponho, através do nosso apoio técnico, os contactos também estão no nosso site e estão conhecidos por todos. Muito bem, então resta-me desejar uma boa tarde, um obrigado novamente e até breve. Obrigado. Deus, um resto de uma boa tarde. Obrigado, boa tarde.